A aula de hoje é extremamente importante para você, faminto, que tem aí um delivery, que tem um restaurante, que trabalha com bar, só que você não sabe como utilizar as redes sociais a favor do seu negócio. Você tem dúvida de como trabalhar de uma forma realmente profissional com o seu Instagram, com o seu Facebook, como que você faz vendas através dessas plataformas. Então, são algumas coisas que beiram aí a dúvida, né? Então, por isso que a gente está fazendo esse nosso bate-papo aqui agora. Então, vamos chegando, porque agora a gente vai falar muito sobre Instagram, sobre como trabalhar com o Instagram de uma forma profissional, sobre como fazer vendas através do Instagram. Isso que é importante, tá? E antes de mais nada, já vai comentando aqui. Você se enquadra? Isso faz sentido para você, Fabinto? Essa questão de, poxa, Blanco, eu quero trabalhar com o meu Instagram, já tentei fazer venda pelo meu Instagram, até para parar, né, de depender desses aplicativos de pedido, até para parar de depender de marketplace, mas não consigo. E aí, por não conseguir, eu acabo fazendo as minhas vendas através desses aplicativos, porque como eu não sei vender pelo Facebook, pelo Instagram, eu acabo voltando. E aí fica aquela relação de dependência, né, Faminto? Poxa, você quer fazer a parada diferente, você quer procurar novos clientes, mas parece que tem alguma coisa que te prende, que você não consegue, né? Então, já comenta aqui se o áudio tá legal também, né? Se o som tá legal, se tá chegando bacana, porque a gente vai falar sobre como trabalhar com essa plataforma, com o Facebook, com o Instagram e principalmente alguns erros que talvez você deva cometer aí com o seu Instagram. E o que é legal também? O Instagram, ele tem uma inteligência, né? Eu costumo falar isso em algumas das nossas lives, em alguns dos nossos encontros, porque o Instagram, o grupo Facebook, Instagram e o WhatsApp é a maior empresa de inteligência artificial do mundo. Ou seja, tudo que os usuários fazem, tudo o que cada um dos usuários fazem, né? Então, seja ali os seus parentes, os seus clientes, você mesmo, tudo que acontece nessas redes sociais fica registrado, fica armazenado dentro de um banco de dados. E aí, essa inteligência artificial consegue usar essas informações que ficam lá armazenadas para quê? Para você que sabe utilizar as redes sociais de uma forma profissional, para você pegar, usar essas informações e trabalhar a partir delas, para você conseguir fazer vendas a partir dessas informações. Então, essa é a beleza de trabalhar com o Facebook e com o Instagram. Só que, primeiro, você tem que saber que essas informações elas estão lá disponíveis, mas não adianta só saber. O que você precisa também entender é como que você pega essas informações, como que você trabalha com essas informações e utiliza ela para fazer venda. Isso que é importante, porque senão vão ser só dados, vai ser uma enxurrada de dados lá e você não vai saber o que fazer com esses dados. Legal, Faminto? Então, vamos começar a colocar a mão na massa, né? Sobre o que a gente vai falar hoje. Deixa eu colocar aqui para você. O que a gente vai falar hoje? O que é importante aqui? Qual é o nosso bate-papo? E tá aqui, ó. Hoje o nosso bate-papo é o aulão sobre o Instagram vendedor. Você tem um Instagram vendedor aí, Faminto? Você trabalha com o seu Instagram? Você realiza vendas através do seu Instagram? Como que você usa essa ferramenta, essa poderosa ferramenta? Você consegue usar ela a favor do seu negócio? Você acha que deixa a desejar, que você conseguiria extrair mais dessa ferramenta que é o Instagram? Comenta aqui. Se você acha que poderia vender mais através do Instagram, já comenta aqui. Porque essa é uma das grandes dores, né? De quem trabalha com delivery, com restaurante, com bar. É uma das grandes dores. Por isso, esse é o nosso bate-papo de hoje aqui, Faminto. E aí, tem um jargão, né, na internet que é o seguinte. Você já deve ter ouvido falar esse jargão em algum momento, que é o seguinte: quem não é visto, não o quê? Não o quê, Faminto? Comenta aqui para mim. Quem não é visto, não... Aí você vai colocar lá, não é lembrado. Mas a gente readaptou e, ó, quem não é visto, não existe. Não existe, simplesmente não existe. Hoje, no mundo digital, só tem duas opções. Ou você
está dentro do mundo digital e você aparece para o seu cliente com os seus anúncios, com as suas postagens, oferecendo o seu produto, ou você está fora do jogo, ou você está dentro ou você está fora. E aí, se você estiver fora desse jogo, você está deixando a grande parte do bolo, né? Uma grande parte de vendas, um potencial de vendas, simplesmente na mesa. Você não está usando, você não está fazendo uso dessas vendas disponíveis aí na internet e você simplesmente está deixando dinheiro na mesa. Então, estar no digital hoje em dia não é mais uma questão de luxo, uma questão de vaidade, não, é uma questão de necessidade. Ou você está dentro do digital, aparece para os seus clientes e para quem ainda não conhece a sua marca e faz venda para essa galera, ou se você não tiver no digital, faminto, abre o olho. Se você não tiver no digital, isso é um forte indício que o seu delivery, que o seu restaurante está com os dias contados, tá certo? E aí, estar no digital, vou até voltar um pouco a tela aqui para mim. E aí, estar no digital não significa você ter lá um Instagram, não significa você ter uma página só do Facebook, não é isso estar no digital. Estar no digital é você estar presente, é trabalhar de uma forma estratégica, é fazer postagens, é provocar o seu cliente, é realizar venda. Isso sim é estar no digital. Agora, se você só tem uma conta lá que não sabe direito como mexer nessa conta, então você está engatinhando para entrar no digital, mas ainda existe muito amadorismo e a gente vai acabar com esse amadorismo aqui hoje. Hoje é o dia do chega, o dia do fim desse amadorismo. Legal? Então é isso. Quem não é visto, nem existe. Como que você vai fazer a compra? Como que você vai comprar alguma coisa se você nem conhece a loja? Você nem sabe que aquela loja existe. E essa é a sua realidade se você não estiver dentro da internet. O seu cliente pode até querer comprar um doce, pode até querer comprar uma sobremesa, comprar um lanche, comprar qualquer coisa, uma pizza. Mas se a sua pizzaria, se a sua doceria, sua hamburgueria não aparecer para ele, como que ele vai comprar de você? Impossível, vai ser o quê? Telepatia? Não vai existir, né? Então, a gente precisa, é uma questão de obrigação, necessidade, estar presente no digital. Legal? E aí, quando a gente fala sobre estar no digital ou trabalhar com o digital, não tem meio termo, Faminto, não tem meio termo. A gente só tem aqui dois tipos de donos de delivery ou donos de restaurante. Quais são esses dois tipos de donos de delivery? O primeiro tipo é aquela galera que faz dinheiro com a internet, que já sabe como que funciona essa ferramenta, já sabe como funciona esse mecanismo, sabe trabalhar com o tal do algoritmo, já tem uma ideia de como são as regras do jogo. Então, essa galera que sabe como tudo isso funciona, essa galera não está reclamando. Você não vê esse pessoal reclamando. Por quê? Porque está fazendo dinheiro com a internet. E esse é o jogo. São pessoas que já entenderam que o mundo mudou, principalmente depois dessa pós-pandemia, né? A pandemia acelerou muito essa questão do uso das redes sociais, o uso digital acelerou pra caramba. Então, depois da pandemia, principalmente, a galera, se tocou, virou a chave e começou a correr atrás desse tempo perdido. Então, essa galera que sabe utilizar a internet tá fazendo dinheiro com a internet. É um tipo de dono de delivery. Agora, o outro tipo de dono de delivery, quem é? É quem reclama que não vende na internet. Por que reclama? Por que tem gente que vende na internet, ganha dinheiro na internet? E por que tem uma galera que não vende, que não ganha dinheiro? Por que tem esses dois tipos aqui? Simplesmente porque essa galera que ganha dinheiro sabe quais são as regras do jogo, sabe jogar esse jogo da internet e usa as ferramentas a favor do delivery do restaurante dela. E a galera que reclama que não está vendendo na internet é simplesmente por desconhecimento, por não conseguir usar essas ferramentas. Mas, a partir do momento que você começa a utilizar essas ferramentas de uma forma realmente profissional, você para de reclamar que a internet não dá resultado e passa a agradecer que a internet faz cliente chover aí no seu delivery, no seu restaurante. E já comenta aqui para mim, Faminto, que time que você tá? O time que faz dinheiro com a internet ou tá no time que reclama que não vende através da internet, né? Então, comenta aqui também que eu quero saber qual é o time que você tá jogando. E ó, já adianto, se você tiver no time que reclama que não vende na internet, fica tranquilo, Faminto. A gente está aqui fazendo esse bate-papo, fazendo esse encontro para justamente você identificar
quais são aí os erros que você comete ao tentar utilizar as redes sociais e buscar corrigir eles de alguma forma. Legal? Então, vamos seguir aqui. E aí, acabei de perguntar para você, né, Faminto? De que lado que você tá? Qual é o time que você tá jogando? É o time que sabe utilizar a internet e ganha dinheiro, ou no time que não sabe utilizar a internet e aí tá, ó, ralando, sofrendo? Por que eu falo isso também? Saber utilizar a internet, quando eu falo internet aqui, eu tô falando de WhatsApp, Facebook e Instagram, legal? Utilizar essas ferramentas aqui, até o Google serve também, entra nesse balaio. Só que, uma vez que você sabe utilizar, você percebe que você para de depender, deixa de depender dos aplicativos de pedido. Hoje em dia, quem trabalha só com aplicativo de pedido, só com iFood, com Rappi ou qualquer outro aplicativo de pedido ou marketplace, como que funciona? Para você conseguir chamar a atenção do cliente, você acaba trabalhando com cupom, com desconto, com frete grátis. Para quê? Até para você ranquear melhor e subir com o seu delivery lá na parte de sugestão do próprio aplicativo, né? E aí tem uma questão lá onde o cliente ele pode favoritar e tudo mais, mas percebe que, além de você ficar dependente dessas plataformas, não tem muito que você faça ali para conseguir aumentar suas vendas. Você fica preso, você fica amarrado dentro do aplicativo. Agora, se você sabe usar a internet a favor do seu negócio, Faminto, não tem erro. Se você sabe vender pelo Instagram, se você sabe vender pelo Facebook, né, convertendo essas vendas aí, chamando a galera para o seu WhatsApp, você cada vez mais deixa de depender do iFood, da Rappi, né, agora o Uber Eats não está mais, ou de qualquer outro aplicativo, porque você sabe fazer venda fora deles. Então, percebe que você ganha em quantidade, em volume, e você ganha em dependência também. E você ganha, no final das contas, aumento de faturamento, porque você deixa de pagar as taxas lá para os aplicativos. Então, só tem vantagem. Quanto antes você entender, quanto antes essa chave virar, quanto antes essa ficha cair de que você precisa estar na internet de uma forma profissional, não é uma questão de, será que eu entro ou será que eu não entro? Não, é uma questão de quanto antes eu entrar, melhor. Quando essa chave virar, aí você vai ver que você vai começar a ter mais resultado no seu delivery. Escuta o que eu tô te falando, Faminto. E aí, aqui eu coloquei para você, né? Qual a importância da gente vender na internet? Qual é a importância que a internet tem aí para o nosso delivery e para o nosso restaurante? Eu fiz uma coletânea de algumas reportagens. Se você parar e colocar lá no Google, vai ter infinitas. Mas infinitas mesmo, não para de aparecer resultado lá. Mas eu coloquei algumas reportagens que eu achei interessante trazer para cá. Só a chamada, só a matéria, tá, Faminto? Para a gente entender a importância da internet no nosso negócio, que é delivery e restaurante. Então a primeira tá lá, ó. Delivery cresce na pandemia e exige profissionalização. O que ele quer dizer com exige profissionalização? Ou seja, não dá mais para a gente tentar trabalhar no amadorismo. Pode ser que lá na pandemia a gente abriu o nosso delivery, né, em casa, na nossa cozinha, e poxa, tá tudo bem, excelente. Foi uma forma que a gente encontrou de não perder nossa renda, de aumentar nossa renda ou continuar trazendo grana para dentro de casa. Sensacional. Só que uma galera também fez isso, né? Uma galera enxergou essa oportunidade na pandemia. E quanto mais pessoas abriram delivery, aumenta a concorrência. E aí também existe muito amadorismo. Se você faz a mesma coisa que todo mundo está fazendo, chega uma hora que vai dar treta, vai dar briga. Você precisa fazer diferente, sair dessa média, sair desse amadorismo, para quê? Não só para sobreviver, mas para ganhar destaque, faturar mais, tá? Então aqui, ó, entregas por delivery devem se manter depois da pandemia, que já é o período que a gente está, né? E investir em profissionalização garante melhor gestão do negócio e atendimento ao consumidor. Você precisa se profissionalizar. Não dá simplesmente para abrir a porta lá e querer venda. Pode até ser que aconteça uma ou outra venda, mas você tem muito mais potencial, Faminto. Percebe? Essa profissionalização tem potencial de venda. Você está deixando venda na mesa, dinheiro na mesa. Outra matéria que eu coloquei aqui, ó, que eu achei interessante, é sobre mudanças de hábito. Por quê? Porque depois da pandemia, o cliente mudou, né? O hábito dos clientes mudaram.
Antes, a galera tinha um pouco de receio de comprar pela internet, mas depois da pandemia, não. A galera passou a comprar mais pela internet e tem mais confiança em comprar. É um hábito, se tornou um hábito. As pessoas compram mais comida pela internet, por delivery, né? Então, a mudança de hábito do consumidor em si ajuda muito a gente nesse sentido, porque já é algo mais popular, as pessoas aceitam isso. Uma outra reportagem que eu trouxe, agora falando sobre o iFood, né? O próprio iFood, ele entendeu que o setor de delivery está crescendo. E por entender que o setor de delivery está crescendo, os caras injetaram uma grana para crescer. Eles colocaram 1 bilhão para crescer em questão de aplicativo, para expandir e tudo mais. Mas por que eu trouxe essa matéria também? Porque é o seguinte, se os caras injetaram uma grana para crescer, não é à toa. Essas grandes empresas não dá ponto sem nó. Se eles injetaram uma grana é porque tem muito mais potencial além desse que a gente viu na pandemia. Então, outra coisa para abrir o olho. Uma outra reportagem que eu trouxe, explosão do delivery. Entenda por que a entrega de comida online ganhou a confiança dos brasileiros. De novo, falando sobre a mudança de hábito do consumidor. E esses links aqui, tá, Faminto, dessas reportagens, depois eu posso deixar aqui na descrição desse vídeo. Então, para você acessar, fica tranquilo, para você ver que não é do além, não. São reportagens mesmo da Isto É, da Globo, enfim, de vários outros canais, para você ver que está todo mundo falando a mesma coisa. E a última que eu trouxe aqui, que eu achei bem interessante, é o seguinte: a importância da comunicação no segmento de delivery. Aí olha aqui, ó. Dados divulgados pela Globo mostram a efetividade da comunicação no segmento de delivery. E olha aqui, ó, a motivação das pessoas que pedem delivery. 41% dos usuários se sentem imediatamente motivados a fazer um pedido ao serem impactados pela publicidade na plataforma que utilizam. O que essa matéria, o que esse trecho está dizendo aqui pra gente, família? Significa o seguinte: a pessoa que está lá mexendo no Instagram, está deitada na cama à noite, mexendo no Instagram, rolando no feed, quando essa pessoa é impactada por uma publicidade, né, que chame a atenção dela, que desperte o desejo dela, né, um hambúrguer lá, uma pizza, um doce que realmente chame a atenção, 41% desses usuários se sentem motivados a fazer um pedido. Olha o poder disso. Ou seja, se você não estiver aparecendo aqui para esse usuário, o seu concorrente vai estar. Significa que você está perdendo grana aqui, Faminto. Não pode acontecer. E outro, ó, curiosidade, 49% se interessam por saber mais de alguma plataforma ao ver a publicidade. Ou seja, pode ser que esse cliente ele não compre agora, mas ele vai entrar lá no seu Instagram para descobrir um pouquinho mais, ver do que se trata, o que você vende, né? Vai começar um relacionamento para depois pedir de você. Então, olha a importância das redes sociais aí para o seu Instagram, para o seu delivery, para o seu restaurante. E aí, Faminto, você já parou para pensar? Olha aqui, ó, uma provocação agora. Você já parou para pensar? Poxa, depois de todas essas reportagens, todo mundo falando que aumentou, que isso, que o cliente se conscientizou, já parou para pensar por que você não consegue vender pela internet? Por que isso acontece? Está todo mundo, se tem uma galera ganhando grana, se o cliente já se conscientizou, se teve um aumento por procura de delivery, por que cargas d'água você não consegue vender pela internet? Responde aqui, coloca aqui no chat. Por que você acha, Faminto, que você não consegue vender pela internet quando você abre aí o seu delivery pelo Facebook, pelo Instagram? O que você acha que acontece? Onde está o problema? Onde está o ponto cego, né? Então, essa parte é importante. Você provavelmente, né, a galera culpa muito o algoritmo. E aí, quando culpa o algoritmo, fala assim: ah, ô Blanco, mas as minhas postagens, quando eu faço minha postagem orgânica, né, ou seja, sem colocar dinheiro, tem um exemplo que eu gosto de dar que é: quando você tem 100 seguidores, e esses 100 seguidores lá no seu Instagram te acompanhando, você faz uma postagem, essa postagem não vai chegar para todo mundo. Nem todo mundo vai ver a sua postagem. Por quê? Porque o Instagram tem o algoritmo que segura ela, o alcance dessa postagem. Nem todo mundo vai ver. Desses 100 seguidores, cerca de 3% vai conseguir ter contato com essa postagem. Ou seja, 3 seguidores. Se você tem 100, 3 seguidores viram sua postagem. E aí você vai falar: ah, por isso, Blanco, porque o Instagram trava minha postagem, e aí quando eu posto, eu não consigo fazer venda, né? E aí, não é isso.
Eu posso garantir para você, Faminto, que não é esse o problema. E eu levantei aqui alguns dos motivos que talvez sejam o problema, tá? São 5 erros que muito provavelmente um ou outro desses erros aqui você deve cometer aí no seu delivery, aí no seu restaurante. E por conta desses erros, você não consegue fazer venda aí no seu Instagram, aí no seu Facebook ou no seu WhatsApp. Quais são esses erros? Bora lá descobrir quais são esses erros, Faminto. Então, 5 erros que fazem você não vender pela internet. Você desconfia aí, Faminto, quais são esses 5 erros? Poxa, o que eu faço que eu não consigo vender? Porque cargas d'água não vendo na internet. Vamos descobrir junto aqui quais são os erros, tá certo? Primeiro erro, postar por postar. Então, você posta simplesmente por postar sem um objetivo, tá? Então, quando você faz uma postagem lá no seu Facebook, lá no Instagram, você não tem... O primeiro movimento é assim, ó. Ah, vou postar porque eu já tô há 1, 2 semanas sem postar e aí eu não posso ficar todo esse tempo lá. Então, vou postar alguma coisa. Aí eu posto uma frase motivacional, eu posto uma receita, eu posto, enfim, alguma coisa sem o menor objetivo. Antes de você fazer uma postagem, Faminto, aquela postagem ela tem que ter um objetivo muito claro dentro do seu Instagram. Por quê? Porque dentro do Instagram, você não tem um único tipo de cliente, você tem diferentes tipos de clientes. Vou até voltar aqui, ó. Você tem diferentes tipos de clientes. Na verdade, você tem 3 níveis de clientes. Você tem o cliente que está te conhecendo agora, que é um cliente mais frio, né? Você precisa ali se aproximar dele de um certo, com uma certa comunicação. Você tem um cliente que já está pronto para comprar, ou seja, você pode realizar uma venda para aquele cliente. E você já tem o cliente que já comprou de você e você precisa se relacionar com ele. Ou seja, esses 3 tipos de cliente eles estão dentro do seu Instagram hoje. E aí, quando você vai fazer uma postagem lá no seu Instagram, você tem que ter muito claro, primeiro, qual o objetivo dessa postagem. O que eu quero com ela? É me relacionar? É fazer venda? Né? É simplesmente atrair novos clientes? O que eu quero com essa postagem? É o primeiro movimento. Para depois você pensar em produzir essa postagem. Por quê? Quando você trabalha com objetivo, você vai perceber, Faminto, que a comunicação ela vai ficar muito mais clara, vai ficar muito mais direcionada para quem for aquela comunicação. E o seu cliente vai perceber isso. Porque você tem que filtrar. Como são 3 tipos de cliente lá no seu Instagram, tem uma hora que você vai se comunicar melhor com um, tem uma hora que você vai se comunicar melhor com outro. Então isso tem que ficar muito claro. Tá? Então, primeiro erro é postar por postar. Postar sem objetivo. Como que a gente resolve esse problema? Como que a gente resolve esse erro, né, que a gente comete ali no nosso Instagram? Primeiro, trabalhar com objetivos bem definidos, que é exatamente isso que eu estou comentando. Você precisa trabalhar com um objetivo bem definido. O que você quer com aquela postagem? Uma mesma postagem não pode fazer venda, não pode se relacionar e não pode atrair novos clientes em uma única postagem. Você percebe que a atenção fica completamente dispersa. Você não consegue fazer isso num criativo, numa arte só. Então, tem que ter bem claro. E aqui, ó, eu até coloquei os nossos 3 principais objetivos. Então, tem momentos que você vai trabalhar com artes para chamar a atenção de novos clientes, e essa arte ela não é para fazer venda, tá? Tem momentos onde você vai fazer postagens para vender, aí sim é para realizar a venda, e tem momentos que você vai se relacionar com a sua audiência. São esses 3 pilares, esses 3 tipos de clientes. Então a primeira coisa que a gente precisa entender aqui, Faminto, é que existem esses 3 clientes, e o primeiro erro é você postar por postar. Postar sem objetivo e postar sem essa comunicação direcionada para cada um desses clientes. Comenta aqui, sabia que existia aí esses 3 clientes? Faz sentido isso para você? Ou não, lá no seu Instagram todo mundo compra, né? É uma beleza, faço venda todos os dias lá no meu Instagram, Blanco, não tá fazendo muito sentido isso que você tá falando. Comenta aqui. Legal? Então esse é o nosso primeiro erro. E aí, qual é o nosso segundo erro, Faminto? Nosso segundo erro, esse daqui acontece com
mais de 95% de quem trabalha com delivery, com restaurante. Por quê? Geralmente, principalmente quem trabalha com delivery, é quem faz tudo. Ou é a família, né? Marido, esposa, família ali. E aí parece que não tem tempo para nada. Por quê? Porque tem que comprar mercadoria, tem que limpar as coisas, tem que preparar, tem que deixar tudo no jeito, tem que vender. Às vezes tem que vender e fazer entrega para economizar a grana da entrega, vai lá e faz a entrega. Poxa, meu pai fazia isso. Quando a gente trabalhou, começou a trabalhar com delivery lá, para economizar na parte da entrega do iFood, né? Inclusive lá no começo, eu contei a história em algum momento aqui, quando a gente começou a vender no delivery, a gente começou lá pelo iFood. E para reduzir, né, sair daquele plano onde a taxa do motoboy ela é alta, meu pai fazia as entregas. Então, às vezes você faz tudo na parada. E aí falta tempo para quê? Para alimentar as redes sociais, para conseguir trabalhar, fazer uma postagem, pensar nas redes sociais. Mas pensa assim, Famito, primeira coisa. Então a gente está falando desse segundo erro, que é a falta de frequência, que é o pai ausente, né? Por que o pai ausente? Porque assim, imagina você que fez uma postagem agora. Aí daqui 1, 2 semanas você faz outra postagem. Sem objetivo, né? Que é o erro 1. Faz a postagem sem objetivo e demora para postar. E aí, por que o pai é ausente? Porque o pai ausente é aquele que só aparece no Natal e no aniversário. Aí ele vai lá, dá um presente para a criança e acha que tá tudo bem. O pai ausente falou: ah, beleza, já dei o presente da criança, ele quer o carinho, quer o amor, quer o afeto daquela criança. E me responde, família, ele vai ter esse carinho, esse amor, esse afeto? Não vai. Não vai, porque ele apareceu uma vez ou outra dando um presente ali. É exatamente esse movimento que acontece nas nossas redes sociais. Se a gente só aparece uma vez ou outra fazendo uma postagem sem nexo, sem objetivo, a gente não vai criar conexão com a nossa audiência. E na nossa área, com delivery, com restaurante, gerar conexão é tão importante quanto ter um bom produto. A gente precisa gerar conexão com esse cliente. Então, essa falta de frequência joga contra o nosso resultado no dia a dia. E aí, para trabalhar um pouquinho com essa parte, né, de falta de frequência, poxa, trabalhar com as redes sociais, assim como que você vai abrir o delivery se você não comprar mercadoria? Independente do que você trabalha, se trabalha com doce, aí você vai lá no Atacadão, num Açaí da vida, e aí você vai comprar o leite condensado, o granulado para produzir o brigadeiro, ou as coisas para produzir o doce, né? Se você trabalha com lanche, com hambúrguer, você vai lá comprar o pão, você vai comprar matéria-prima para produzir. Se você não comprar essa parada, você não vai produzir, você não vai ter produto. E agora, imagina que o seu Instagram, você precisa destinar, separar um tempo do seu dia para você também cuidar dele. Assim como você faz as compras no mercado, tão importante quanto fazer as compras é cuidar das suas redes sociais. E quando eu falo cuidar das redes sociais, eu não estou falando de você ficar lá 2, 3, 4 horas por dia. Não, não é isso. A gente sabe que é corrida, a gente sabe que não tem tempo. Você tira ali 1 horinha por dia e já está ótimo, 1 hora e meia por dia. Faz a postagem, responde ali os seus clientes. Isso precisa, é necessário. Quando você crescer, quando você tiver uma escala, estiver vendendo mais, você pode até contratar uma pessoa para fazer esse serviço. Mas num primeiro momento é a gente que faz, é a gente que coloca a mão na massa ali, tá? Então, você precisa ter esse olhar, esse carinho aqui, Faminto. E aí, como que a gente soluciona esse problema da falta de frequência? Como que a gente traz uma solução para isso? Aqui, ó, organização e um calendário de postagem. Para quê? Uma organização e um calendário de postagem. Para a gente não acordar no dia e falar assim: ah, hoje eu vou fazer uma postagem. Ah, hoje é dia do índio. Eita, eu tenho que fazer uma postagem do dia do índio. Ah, amanhã é dia das mães. Ah, tem que fazer uma postagem do dia das mães. Então, hoje aconteceu tal coisa. Vou fazer uma frase motivacional. Para sair desse achismo, para você realmente pensar nas suas postagens do quê? De uma forma objetiva, com clareza, onde você realmente tenha um objetivo claro. Por isso que um calendário ele traz, ó, datas, formatos. Então, como que você vai trabalhar? Com vídeo, com carrossel, com story, com reels, tem uma porrada de coisa dentro do Instagram. Mas se você se organiza antes, né? Se você já tem um calendário, você não é pego de surpresa. Então, isso aqui não vai ser uma dor de cabeça para você, muito pelo contrário. Vai ser simples, vai ser fácil trabalhar com isso. Temas,
abordagens, que tipo de postagem que você vai fazer, o que está trazendo resultado, o que não está trazendo resultado, tudo isso vai ficar cada vez mais claro para você, Faminto. Então essa é a solução para o nosso segundo problema. Organização e calendário, postagens, ter um calendário de postagens bem definido. Qual é o nosso erro 3? Né? Qual é o erro que faz com que a gente não venda através do Instagram e do Facebook? Qual é o nosso erro 3? Esse aqui é clássico. Alguém já deve ter feito isso aqui, ó. Esqueminha na internet. Esqueminha na internet é o grande câncer, né? O que faz a gente não vender mesmo. O famoso jeitinho. Conta aqui para mim, família. Você já fez algum esqueminha na internet? O que eu tô chamando de esqueminha? O que eu tô chamando de jeitinho? Tá? E eu vou explicar o que são e por que ele não dá certo. Por que na verdade, ele atrapalha as nossas vendas lá no Instagram. Ó, compra de seguidores. Comprar seguidores. Quantas vezes eu já vi estabelecimentos, contas do Instagram, comprar seguidores achando que ia vender, arrasar. E ó, tomou na cabeça. Comprar seguidores, sorteio. Faminto, sorteio é muito perigoso. Já vi inúmeros deliveries, inúmeros restaurantes trabalhando com sorteio. O sorteio tem um jeito específico de você fazer o sorteio. Sabe aquele sorteio que, marque aqui 3 amigos, né? Compartilhe essa postagem, isso, aquilo. Isso não funciona, isso prejudica o seu Instagram. Não faça isso. Se você trabalha com sorteio ou está pensando em fazer um sorteio aí para o Dia das Mães que tá chegando aí, para agora. Não trabalha com sorteio. Isso vai prejudicar o seu Instagram. Tem uma outra aqui, ó, outro esqueminha. Seguir para seguir de volta. Sabe aquela coisa de, eu vou entrar, vou seguir a pessoa, ela vai ver que eu segui, ela vai me seguir de volta, e aí fica aquela troca, né? Não faça isso, prejudica também. Parceria com influencers. Só que é bem perigoso, bem delicado, na verdade, né? Porque, assim, traz um resultado, parceria com influencers, mas você precisa saber escolher a parceria certa. Precisa saber escolher um influencer certo. Como que você escolhe esse influencer certo? São vários pontos que você tem que ficar de olho. Por exemplo, esse influencer, como que ele se posiciona na internet? Né? É aquele influencer meio desbocado, meio largado, você quer a sua marca, né? O seu delivery associado com um tipo de pessoa assim, tá tudo bem. Outras marcas, né, de roupa e tal, tênis, pode até ser que dê certo, mas a sua marca, você quer associar com esse tipo de personalidade? Sim, não, você que vai responder. Mas não só isso, você tem que ver se o influencer, ele tem um bom engajamento nas redes sociais dele. Você tem que ver se esse influencer aqui, ele também não comprou seguidores, porque aparece lá no Instagram dele 10, 20 mil. E aí, será que são reais esses 10, 20 mil que estão lá no Instagram dele? Ou não, é tudo comprado? Só para ele jogar o número lá para cima e ficar forçando parceria. Então, tem alguns cuidados que você precisa tomar aqui, ó, de olho, quando for trabalhar com esses influencers. Então, cuidado com esse jeitinho aqui, cuidado com esse esqueminha da internet. E um outro ponto, robôs de automação. Tem algumas ferramentas, alguns robozinhos que respondem automático, né, que fica ali fazendo algumas mutretas dentro do Instagram. Se o Instagram pegar, ele dá o tal do shadow ban, que é um bloqueio, ele dá alguns avisos. E esses avisos, eles vão carimbando você, vão te colocando na lista negra do Instagram. Não faça isso, tá, família? Então, o terceiro erro é acabar trabalhando com esses esqueminhas aqui e, na pior das hipóteses, acabar com a conta bloqueada ou na lista negra do Instagram. Então, evite esses erros. Como que você pode, então, solucionar? Como que você pode evitar esses erros? Integridade e trabalho duro. Primeira coisa que a gente precisa saber aqui, ó, não tem fórmula mágica. Não tem um jeitinho onde, hoje eu tô com X seguidores, daqui a um mês eu vou estar com 10 mil seguidores. Não tem jeitinho. Não tem esqueminha. O que tem dentro da internet é sim trabalho duro, é dia a dia, você tá lá, é você dar as caras, é trabalhar com integridade. Se você não tiver essas características, se você quiser dar um jeitinho, quiser pular etapas, não vai funcionar, faminto. O que a gente sempre coloca aqui, o que eu mostro para você, o que eu ensino lá no nosso programa, é o quê? É trabalhar com integridade.
É um passinho de cada vez, é construir um castelo sólido. Não é construir um castelo em cima de areia, é construir com alicerces fortes, sólidos. Então, não tem jeitinho. Se alguém na internet falar que tem um jeitinho fácil de você conseguir resultado, já abre o olho, fica atento para isso, porque não tem. Então, a solução para isso é seguir uma metodologia, ou seja, um passo a passo, processo, né? Seguir um passo a passo que realmente vai te levar para algum lugar, que vai te trazer resultado. Seguir uma metodologia já comprovada, que saiba o que está fazendo, te orientando da forma correta. Respeitar o tempo da plataforma. Ela tem um tempo para aprender. É um robô, a gente está lidando com uma máquina, com um robô. Esse robô ele tem um período de aprendizado. Não é de um dia para o outro que isso vai acontecer. Então, respeitar esse tempo de crescimento da sua conta, para ele também entender qual é o seu cliente, como que você se relaciona com esse cliente. Esse robô ele vai entender esse perfil, esses padrões. Legal? Então, respeitar o tempo e uma orientação certeira. Por quê? Às vezes, você fica pulando de galho em galho na internet, pega uma dica daqui, pega outra dica dali. Ah, fulano funcionou isso, funcionou aquilo. E para você não vai dar certo. Porque você não está seguindo um passo a passo. Você não está seguindo uma metodologia, está colocando um monte de coisa ali, um monte de ingrediente e não vai rolar. Então, abre o olho para essa parte e essa é a solução. É você seguir esse passo a passo, uma metodologia. Legal, Faminto? Então, ó, qualquer dúvida que você tiver, então, coloca aqui no chat. O chat está aberto, é um bate-papo aqui, né? Estou trazendo esse conteúdo, mas é um bate-papo. Coloca aqui alguma dúvida ou se você já fez isso aí no seu Instagram. Tá? A gente vai para o quarto erro agora. Qual é o quarto erro? Amadorismo das redes sociais. Fazer de qualquer jeito. Amadorismo das redes sociais. Lembra na reportagem que eu coloquei aqui? Uma das reportagens falava sobre você profissionalizar o seu Instagram. Sobre você profissionalizar as suas redes sociais e o seu delivery. Por quê? Você precisa sair do mais do mesmo. Se está todo mundo fazendo a mesma coisa, não tem como fazer a mesma coisa. Você precisa se destacar. Precisa trabalhar de uma forma mais profissional. Então, trabalhar com amadorismo nas redes sociais é o quarto erro. E aí eu coloquei aqui um exemplo do que seria esse amadorismo das redes sociais e o que seria trabalhar de uma forma mais profissional. Inclusive, esse aqui foi o exemplo que eu trouxe lá no programa Delivery 7K que a gente fez na nossa semana, no nosso evento, né? Então, tem uma coisa que a gente chama de panfletagem digital, que é você não trabalhar com as redes sociais de uma forma profissional, postando ali por postar, tá vendo? As postagens só querendo fazer venda, o Instagram carregado, é cansativo para o usuário, não gera desejo, não cria um relacionamento, né? Quer vender a todo custo e não tem uma comunicação atraente. O Instagram assim, poluído desse jeito, não é um Instagram vendedor. Não vai gerar desejo. Você pode até fazer uma venda ou outra, mas quando você realmente quiser fazer venda em escala, ganhar mais clientes, esse tipo de Instagram não vai trazer resultado. Por isso que esse é o jeito amador de trabalhar com o Instagram. Agora, quando você trabalha com o Instagram vendedor, que é o nosso exemplo aqui da direita, o que é esse Instagram vendedor? É um Instagram atraente, é um Instagram que realmente sabe despertar desejo no cliente. Lembra? É um Instagram que a gente conversa com os 3 níveis de cliente, atraindo novos clientes, fazendo venda para clientes e se relacionando com os clientes já existentes. O mesmo Instagram. Então, cria relacionamento, a venda acaba sendo uma consequência. A pessoa, de tanto despertar aquele desejo nela, ela quer comprar. Ela já está com água na boca, ela quer comprar de você. Né? Identidade da marca, isso é importante para você se destacar, identidade visual da sua marca, posicionamento de mercado, como você se posiciona como autoridade, como líder de mercado, o seu Instagram também vai passar essa comunicação para o seu cliente. Então, extremamente importante, tá, Faminto? Então, essa é a diferença de você trabalhar de um formato mais amador para um formato realmente profissional, trabalhar com a sua rede social num formato profissional. E aí, qual é a solução, então, para você sair do amadorismo? Você, primeiro, se manter atualizado, profissionalizar ali as suas redes sociais, utilizar as redes sociais de uma forma realmente profissional, sabendo
quais postagens fazer, quais objetivos você tem em cada postagem, saber se comunicar com cada um dos tipos de cliente, saber analisar as métricas. São várias coisinhas, né? Vários ingredientes que a gente tem que precisa utilizar a nosso favor, se a gente quiser um resultado diferente, né? Se você quiser continuar vendendo a mesma quantidade que você vende hoje aí no seu Instagram, tá tudo bem, nem precisa fazer nada disso que eu tô mostrando aqui agora. Agora, se você quer um resultado diferente, se você quer se destacar, é para isso que a gente está aqui. Por isso que eu tô te mostrando todo esse passo a passo. Ó, transformar seguidores digitais em clientes reais e, melhor de tudo, vender sem aplicativo. De novo, uma vez que você consegue deixar redondas suas redes sociais, você passa a vender sem aplicativo, você passa a vender sem a dependência de marketplace. Então, só tem vantagem, faminto. E aí, o quinto erro, lembra? Eu tinha separado aqui, ó, 5 erros para a gente comentar sobre por que talvez você não venda nas redes sociais, tá? E aí, o quinto erro que eu coloquei aqui é utilizar o tal do botão promover. Ah, Blanco, é errado usar o botão promover? Não é? Sem entender a funcionalidade, né? Então, o botão promover, ele tem uma funcionalidade específica. Para que serve o botão promover? É para fazer venda? Não, não é para fazer venda. Se você promover uma postagem lá, esperando fazer venda por esse botão, não vai dar certo. Você vai se frustrar, vai perder dinheiro e aí vai achar que o Instagram não funciona. Por quê? Porque você está fazendo errado. Então, não funciona. Tá? Saber utilizar o botão promover da forma correta. Qual que é a solução disso? Você precisa ter clareza sobre cada funcionalidade do Instagram, sabendo usar cada uma dessas funcionalidades de uma forma estratégica, sabendo do que se trata, como que você vai usar cada uma dessas formas. Entender melhor o algoritmo, fazer o Instagram trabalhar para você. Lembra, é uma ferramenta de inteligência artificial poderosa. Fazer o Instagram trazer cliente para você. É possível? É mais do que possível. Lembra? Tem uma galera ganhando dinheiro na internet. Por quê? Porque elas entenderam esse jogo. Entenderam como fazer para o Instagram, para o Facebook, trazer cliente. E não é qualquer cliente, é cliente real, cliente que consuma ali de você. Tá? Conseguir trazer mais resultados. Ficar à frente da concorrência. Por quê? Ó, Faminto, eu coloco minha mão no fogo aqui de verdade, para quantas pessoas aí no seu bairro sabem utilizar o Instagram ou o Facebook de uma forma realmente profissional? Quantas sabem? Quantas sabem fazer tudo isso que a gente mostrou, né? Sem cair em nenhum desses erros? Quantas? Poucas, para não dizer nenhuma, né? Poucas. Você vai fazer diferente. Você vai ter clareza agora, saber utilizar o Instagram com estratégia. Por quê? Porque eu estou te mostrando isso. Uma coisa é você errar sem saber. Outra coisa é você errar sabendo que está errando. Aí você tem essa responsabilidade pelo erro. Né? Aqui eu estou te mostrando uma forma de não errar mais. Por isso que a gente está fazendo esse bate-papo aqui. E ó, de novo, parar de depender de aplicativo. Uma vez que você tem domínio sobre as plataformas, você para de depender de aplicativo. Então, você consegue ter essa visão e entender por que é tão importante usar a internet a nosso favor? A internet está aí para trazer grana para a gente, sabendo utilizar essa ferramenta. É uma baita de uma ferramenta, tá todo mundo na internet. Quando a gente acorda, eu também coloco minha mão no fogo aqui, ó. Quando a gente acorda, qual que é o nosso movimento, Faminto? A gente acorda e a primeira coisa que a gente faz é pegar a nossa mãozinha aqui, ó, e pegar o celular. Olhar o celular, desligar o despertador, fazer alguma coisa. Mas o primeiro movimento é pegar o celular. Desde da manhã, desde o horário que a gente acorda. Então, todo mundo está na internet. Desde o mais jovem até quem está na meia-idade ali, até quem tem um pouquinho mais de idade. Todo mundo está com o celular o dia inteiro. Então, é extremamente importante você saber utilizar essas ferramentas a favor do seu delivery, a favor do seu negócio. Legal? Então, como que você trabalha de uma forma realmente profissional? Como que você consegue ter um resultado diferente? Como que você consegue fazer vendas usando essas ferramentas do Facebook e do Instagram? Como isso é possível? E aí, o exemplo que eu quero te dar aqui é assim, ó. Coloquei até o exemplo aqui, ó. Como que você faz um bolo, Faminto? Como é que você faz um bolo?
Você vai lá, pega a receita daquele bolo na internet, né? E aí o que você faz com a receita? Você vai seguindo a receita do bolo. Para você fazer esse bolo de cenoura que eu tô te mostrando aqui na tela, com essa calda de chocolate delícia, como que você faz esse bolo? A receita do bolo tá lá, ó. Meia xícara de chá de óleo, 3 cenouras médias, 4 ovos, 2 xícaras de açúcar, 2 xícaras e meia de farinha de trigo, 1 colher de sopa de fermento em pó. Aí ele vai dar ali a cobertura e vai dar um modo de preparo também. Porque se ele só der os ingredientes, você não vai conseguir fazer o bolo. Você precisa saber como que você vai misturar esses ingredientes. E é super importante isso daqui também, porque teve uma vez que eu tentei fazer bolo, né? E aí eu tava mexendo lá, coloquei o fermento e continuei batendo. E depois o bolo não cresceu. Por quê? Porque o fermento é a última coisa que você coloca antes de colocar o bolo na forma. Eu aprendi isso na prática, né? Porque eu não seguia ali o modo de preparo. E aí, depois que você coloca o fermento e continua batendo, ele meio que perde a ação dele. Não cresce o bolo, fica solado, fica zoado. Aprendi na prática. Dada a importância de você seguir um passo a passo, de seguir a receita do bolo. Então, ter resultado na internet é como fazer esse bolo. Você precisa seguir a receita de um bolo que realmente dê resultado e de um bolo que realmente seja saboroso de provar. Não adianta você seguir qualquer receita de bolo. É um passo a passo. E não adianta também inventar moda. Não adianta você querer fazer igual eu, de colocar o fermento aí e continuar batendo. O bolo não vai crescer. É seguir o passo a passo e o mais importante, o modo de preparo. Colocar as peças na ordem que elas são importantes. Então, não adianta você... te vejo no topo. Bora fritar de vender.